Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso último módulo do curso de formação para a implementação do kit de atividades de desenvolvimento socioemocional, kit de atividades destinado a estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Eu sou Isabela de Souza, doutoranda em currículo, instrução e colaboradora do LEPS. Estive acompanhando vocês no módulo 1, no módulo 2, e agora convido vocês para a gente encerrar o nosso ciclo juntos aqui no módulo 3. Vamos lá? Bom, chegamos ao nosso último módulo. No módulo 2, conhecemos um pouco mais das etapas que compõem o kit de atividades. Essas etapas são divididas em duas aulas core, que são aquelas aulas essenciais que todas as etapas têm, mais uma aula extra, com atividades adicionais para que estudantes possam trabalhar as habilidades desenvolvidas durante as etapas. Também abordamos a estrutura de cada aula, com sugestões para cada etapa do encontro, em especial como chegamos e como saímos. Inclusive, meu objeto de fala continua aqui. Você já coloca em prática em suas aulas algumas dessas sugestões? Se sim, conta para a gente no Padlet e aproveita e compartilha. Qual a receptividade dos seus alunos, né, das suas turmas, quanto a essas atividades, essas sugestões que você já vem praticando? Quais são elas? Ou se não, quais você está mais ansioso, ansiosa para começar a fazer com as turmas com que você trabalha? Bem, falando em sugestões, neste módulo abordaremos facilitação em prática. Mas como? Ao longo deste encontro, trarei sugestões para a condução da facilitação das aulas, desde a etapa zero até como adaptar o kit de atividades. Vamos lá? Esperamos que ao final deste módulo você consiga compreender o que é a facilitação e também como será a melhor forma para você de conduzi-la desde a etapa zero até como adaptar o kit de atividades. No módulo anterior, recomendamos que o como chegamos e como saíssemos fosse feito em roda, sempre que permitido pelas dimensões do espaço físico e número de participantes. Essa recomendação se mantém por todos os momentos de troca entre a turma, principalmente, pois a roda permite que todas as pessoas se vejam e se escutem sem interrupções. Então, vou dar alguns exemplos, né? No início da conversa, que são partilhas entre a turma inteira, é ótimo estar em roda. Em grupos menores, de 3, 4, 5, se possível, é ideal que eles estejam em roda. E também durante os encerramentos, como saímos ou sistematizações que a gente queira e possa fazer com a turma toda. Em todas as etapas, o material requerido à turma é papel e caneta. A caneta pode ser de qualquer cor, desde que seja legível para quem escreve. Recomendamos mencionar sobre a cor da caneta apenas se houverem perguntas. Isso porque, ou também se alguém mencionar que não tem caneta azul ou preta, tá? Isso porque também a gente estimula a criatividade. Então, desde que seja legível para quem escreve, porque muito da sistematização é recurso para participantes, que somente eles ou as pessoas que eles queiram ter acesso vão poder visualizar, é importante que seja algo bem confortável e prazeroso para eles fazerem também, sem tantas restrições. O papel, preferencialmente, é um caderno dedicado ao programa. Se todo mundo, a maioria da turma, puder ter um caderno, você sentir que isso não vai ser um empecilho ou algo que vai fazer com que alguns participantes se sintam deixados de fora ou excluídos da atividade. Mas também podem ser folhas que poderão ser grampeadas ao final de cada etapa. E aí você pode grampear as folhas para quem não tiver grampeador e quem tem grampeador pode grampear as suas próprias folhas, tá? Esse caderno servirá como diário de participação, em que participantes relatarão, desculpa, ao final de cada sessão, durante a sistematização, por exemplo, aprendizados, experiências, sentimentos. Então, como eu falei, é um material que vai ser construtivo para eles e somente para quem escreve cada um seu próprio diário, seu caderninho ali. Algumas atividades podem requerer que eles anotem algo nesse diário de participação, mas isso será finalizado no kit de atividades. Alguns materiais podem ser necessários e úteis para as pessoas facilitadoras, dependendo do contexto em que elas se encontram. Então, por exemplo, grampeador para grampear as folhas dos diários de quem não vai ter um caderno disponível para fazer no mesmo caderno todas as atividades do programa, folhas extras para distribuir para participantes que não tenham folhas suficientes ao longo do programa, né, ali na escola junto com eles.
canetas extras, azul, pretas ou de outras cores que você queira e possa emprestar para a turma, cartolina e canetões. A facilitação das atividades inclui a sua participação ativamente em roda nos momentos de partilha coletiva ou por meio de exemplos ao explicar as atividades propostas. Isso sempre será sinalizado no kit de atividade. Então, um exemplo é, estou falando do sentimento de felicidade. Quais são os efeitos da felicidade no meu corpo? Se a turma estiver muito quieta, ninguém quer compartilhar logo no começo, e a gente ainda está começando a construir esse espaço seguro, e talvez você não seja uma pessoa familiar para a turma e precisa trabalhar um pouquinho mais essa relação de confiança, você pode começar a falar uma reação física que você tem quando está muito feliz, por exemplo, sorrir involuntariamente, pode acontecer. Então, sempre tem algumas atividades para além do como chegamos e como saímos, que você pode, é muito recomendado que você participe e dê exemplos para a turma. Nos momentos em que participantes trabalham em pequenos grupos, é recomendável que você transite entre eles para auxiliá-los, caso eles tenham alguma dúvida ou tenham alguma situação que você tenha que intervir, mediar, verificar se tudo está ocorrendo da forma esperada, conforme a proposta do programa. Então, vamos supor que as turmas estão em pequenas rodas de 3, 4, 5 pessoas, você transita entre as rodas, escuta. Ideal que você não interrompa se tudo estiver fluindo conforme o esperado. Ou se você acha que você pode dar alguma perguntinha mais reflexiva para ele chegar em um ponto que é a proposta do programa, você pode introduzir essa pergunta. Mas se estiver fluindo conforme esperado, deixa o fluxo se manter, que eles vão seguindo de acordo com o momento deles e a reflexão que cada um está propondo ali no grupo, beleza? Relações em sala de aula, historicamente, podem ter peso hierárquico entre o docente e participantes da turma. Então, por isso que a gente coloca vocês terem muito cuidado com as palavras. Até o módulo 2, onde a gente mencionou no como chegamos e o como saímos, né, para escolher palavras que demonstrem os nossos sentimentos, mas palavras que deixem o tom da aula lá em cima ou o tom do encerramento mais positivo. Porque na educação também ocorre o que a gente fala de aprender pelo exemplo. E as pessoas que estão facilitando, o corpo docente é um exemplo para as pessoas que estão aprendendo na sala de aula. Caso a turma esteja muito dispersa e falando alto em momentos de círculo, levante a sua mão e diga: quem me escuta, levanta a mão. E aguarde até que todos a levantem. Se demorar para que a levantem, vá repetindo a frase calmamente, sem aumentar o tom de voz, fala no seu tom de voz natural, até que a turma esteja em silêncio. Os mais próximos de você serão os primeiros a ouvir, e assim, conforme eles vão ficando quietinhos, o resto da turma também consegue acompanhar esse momento de calma. Se mais de uma pessoa quiser falar, ensine a turma a fazer uma fila com as mãos. Então, quem levantou a mão primeiro faz um, enquanto você, outra pessoa fala, blá, 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 blá. Alguém levanta a mão, faz um, outra pessoa levanta a mão, faz dois. Quando a pessoa que fez um começou a falar, a pessoa do dois automaticamente vira um, tá bem? E aí a pessoa que está falando, obviamente, pode abaixar a mão. É, se vocês estiverem com objeto de fala, a pessoa que, né, está falando está ali, segurando o objeto de fala, conforme o meu está aqui. O um só vai falar quando a pessoa que fala passar o objeto de fala para o um, e aí ele abaixa a mão, segura o objeto, começa a falar. E aí o dois da fila vira automaticamente um. Caso alguma pessoa participante não queira dizer como se sente ao chegar ou ao sair, recomende-a a passar o objeto de fala, se vocês estiverem usando um, ou chame a próxima pessoa para falar. Então, o ideal aqui é que a gente não force a pessoa a participar se ela não se sentir à vontade para isso no dia. Conforme o ambiente vai ficando mais confortável para o grupo e todos os participantes entendam que ele é um espaço seguro, a chance disso acontecer vai se reduzindo. Então, se você sentir que isso acontece muito no começo, observa para ver se isso não vai se reduzindo ao longo dos próximos encontros, tá? Fique alerta caso isso se torne frequente na turma. Então, aconteceu no começo e continua frequente ao longo dos próximos encontros, aumenta os casos de que isso aconteça.
ou se isso se repete com uma pessoa específica, pois pode ser um ponto de atenção de que a confiança e a segurança do ambiente precisa ser mais trabalhada. Quando estiver explicando alguma atividade, observe a linguagem corporal da turma, que pode dar indício de dúvida, compreensão do que é proposto ou de que a pessoa tem outras prioridades no momento. Se este for o caso, após terminar de explicar a atividade e direcionar a turma, pergunte individualmente se tem algo com o qual você possa ajudar. Ou se a pessoa precisa de um tempo para ela, ali uns 1 minutinho, 2 minutinhos. Ao final deste módulo, a gente tem algumas atividades de 1 minuto que podem ser feitas. Você pode também praticar uma dessas atividades com essa pessoa participante, se for necessário. Você pode alinhar previamente com a coordenação da escola a melhor forma de agir nesses casos. As aulas em que atividades forem entre o grande grupo podem ser feitas em grupos menores, desde que não perca o sentido e propósito da atividade. Então, por exemplo, é claro que no grande grupo isso pode levar mais tempo. Ao mesmo tempo, você pode estar presente no círculo, ou conforme a limitação do seu espaço físico, e ter mais atenção ao que está acontecendo com o grande grupo. Mas, se você tiver um período curto de tempo para alguma atividade que é destinada a um grande grupo, por exemplo, uma sistematização final, que a proposta é fazer no grande grupo, e você quer que essa sistematização ocorra em grupos, você pode fazer em grupos reduzidos e usar aquela estratégia de andando pela sala para verificar se as coisas estão fluindo conforme o esperado, legal? O inverso também pode acontecer. Se envolver escuta após atividade feita em pequenos grupos, pode ser feito em grupos com mais pessoas. E aí uma pessoa é eleita representante daquela unidade e relata o que ocorreu durante a atividade. Então, essa eleição ela parte de cada grupo e pode ser feita assim que o grupo é formado. Então, vou dar um exemplo. Tem alguma sistematização que a gente quer fazer, na verdade, com grupos médios, vou colocar, né? Não muito pequenas, mas ali 5, 6, 7 pessoas. Só que se a gente se reúne depois de uma grande roda para ouvir o que aconteceu nesse grupo, nós não conseguimos ouvir todos os participantes por conta do tempo. Então, um representante desse grupo pode reportar depois na grande roda o que o grupo discutiu. Quais foram as ideias que surgiram, as reflexões que surgiram dentro daquele grupo médio formado. E aí essa pessoa, ela é eleita pelo grupo, logo no começo, geralmente é bom, porque aí a pessoa já pode ir se preparando para ter em mente, quando for falar, tudo que rolou dentro do grupo médio, ou essa pessoa pode ser eleita depois também pelo grupo, mas o ideal é que seja eleito organicamente pelas pessoas participantes. Note se sempre as mesmas pessoas assumirem esse papel de liderança, de reportar o que aconteceu nos grupos. Caso sim, peça que variem o perfil ou a pessoa para que a turma possa compartilhar informações com o grupo e o grupo a ouvir outras pessoas. Se for alguém que for muito contra falar para o grande grupo ou tímida e não quer se desafiar, desenvolver um pouco mais a habilidade de fala em público, não é necessário forçar a pessoa. Pode afastá-la de você, das atividades propostas, do grupo. Então, o ideal é que a pessoa tenha, até se for feito um convite, que ela aceite e se lance, né, nessa experiência sem nenhuma pressão externa. Em aulas que a gente fala sobre o corpo, é possível que alguns comentários surjam relacionados a bullying e outras violências sofridas. Apesar de desafiadores, esses temas precisam ser abordados quando eles emergem. Converse com a liderança escolar sobre como prosseguir nesses casos, em que uma atuação da equipe PTO, escola, responsáveis ou facilitador seja necessária. Assim, se você observar ou se a turma pontuar, trouxer alguma situação de alerta, vocês já têm um protocolo de atuação e sabem como agir e o que fazer a partir dali. Observe ao longo do programa como participantes respondem ao como saímos. Se tiver algum caso em que a pessoa saia frequentemente, várias vezes, usando palavras menos positivas do que quando ela chegou para descrever como ela se sente, pode ser um alerta. Então, converse com a pessoa se tem algo acontecendo durante as atividades e como ela se sente com elas, a fim de investigar se algo no currículo pode ser a causa dela sair, se manifestando, se sentindo menos positiva do que quando ela chegou e começou as atividades.
Ao final das aulas, você irá encontrar pontos de atenção, como esses exemplos que aparecem na sua tela agora. Eles buscam prevenir situações delicadas ou que prejudiquem o andamento esperado das atividades no futuro. Os acordos. Vamos falar mais deles? Ao final das aulas, vocês irão encontrar pontos de atenção. Esses pontos de atenção são pequenos alertas de que, durante as atividades, podem surgir temas, tópicos sensíveis a algumas pessoas participantes. Eles têm algumas diretrizes, alguns encaminhamentos de caminhos ideais para seguir caso isso aconteça. Mas, de novo, você também pode dialogar com a coordenação da escola, né, a sua liderança, toda a equipe PTO, e verificar protocolos de, havendo casos em que essas questões aconteçam, qual é o melhor caminho para vocês seguirem. Bom, a gente falou muito sobre os acordos, a importância deles, principalmente nos módulos 1 e 2 deste programa, e no módulo 2, especialmente, vimos que tem na etapa 0 uma parte dedicada a esses acordos. Mas o que são eles, né? Como chegar nesses acordos ideais com a turma? Os acordos são combinados que você faz com a turma e todas as pessoas do ambiente físico em que vocês se encontram seguem, incluindo você, pessoa facilitadora. Esses acordos são comportamentos e atitudes que, quando cumpridos por todas as pessoas do grupo, promovem um ambiente saudável, seguro e acolhedor. Nos documentos orientadores deste programa, você encontra algumas sugestões de acordo. Se você estivesse perguntando o que fazer quando alguém desrespeitar o acordo, tem algumas estratégias que você pode seguir. Algumas das violações podem constar no próprio acordo e ser um combinado entre você e a turma. Casos mais sérios, você pode previamente alinhar com a liderança escolar e depois sugerir como parte com a turma. Então, eu vou contar uma história que aconteceu com vocês, conto para vocês. Aconteceu foi comigo. Eu estava lecionando para um sétimo ano, eu era professora de inglês, e eis que os meus alunos, do nada, começam a lutar. Um deles era um lutador profissional de boxe, né, adolescente, e o outro tinha o provocado, e tinha vários desafios passando na vida dele, e ele provocou, e aí a luta começou. O que você faz numa situação dessa? Talvez a gente nunca esteja pronto para lidar com uma situação dessa. Eu certamente não estava. Mas a gente tinha acordos que nós tínhamos feito juntos. Então, o primeiro passo era separar a briga e acalmar os ânimos. E eu consegui fazer isso com a ajuda de mais alguns professores. Foram necessários 3 adultos para separar a briga. Depois da briga separada, a própria classe foi retomando com eles os acordos que a gente tinha feito. Só que nesse âmbito foi uma violação dos acordos muito maior do que os acordos que eu tinha previsto, junto com a classe, cobririam. Então, eu precisei da intervenção da coordenação da liderança escolar para a gente identificar a melhor forma de seguir nessa situação. De novo, este é um exemplo muito radical que eu espero que não aconteça com vocês. Mas eu estou trazendo esse evento para a gente já prevenir que talvez vão ter situações que elas passadas do que a gente consegue prever no acordo. O que eu tinha previsto no acordo com essa turma era não gritar, inclusive eu, enquanto pessoa assistente, não gritar com a turma é muito importante para mim e para as minhas práticas pedagógicas. É, também eu não gritar da parte da turma com a turma ou comigo. Então, tinha várias questões que a gente ia definindo juntos e a gente achava que era pautada ali no respeito importante para ambos os lados e para todas as partes envolvidas. E quando eles não seguiam, a própria turma vinha com ações, estratégias que eles achavam que era ideal para que o acordo fosse reforçado. O principal era o pedido de desculpas sincero. Então, a pessoa ia à frente da turma e fazia um pedido de desculpas, não só para com quem ela violou o acordo, se foi, por exemplo, gritou com alguém da turma, mas para a turma por ter desrespeitado o acordo que tinha sido feito e por que que ela estava pedindo desculpas. Então, para além de pedir desculpa, eu peço desculpas porque eu fiz isso e isso causou isso. Isso diz respeito ao nosso acordo que visa a harmonia da nossa convivência. Bom, como eu contei para vocês, eu trabalhei com acordos nos anos finais do ensino fundamental e eles funcionaram bem, exceto esse exemplo. Mas depois voltou a fluir tudo bem, a gente terminou o ano escolar sem nenhum incidente, inclusive as 2 pessoas que brigaram se tornaram melhores amigos. Assim como nós temos as leis para seguir e cobramos que elas sejam seguidas, as turmas com as quais trabalhei
pontuavam quando eu ou outras pessoas não seguiam os acordos. Então, assim como eu posso pontuar quando alguém desrespeita o acordo, os participantes também poderiam me pontuar se eu tinha desrespeitado. Então, os meus alunos sempre falavam, e teacher, acho que aqui você falou um tomzinho mais alto do que você geralmente fala. E eles não estavam errados quando eles pontuavam. Então, por exemplo, de novo, né? Me desculpar é sempre uma boa, mas não uma desculpa apenas por desculpa, mas exemplificando por que estou pedindo desculpas e como eu sei que aquilo afeta as outras pessoas. Uma dica que eu dou, se possível, e se você tivesse espaço físico, é que vocês listem os acordos. Então, lista os acordos todos numa cartolina, enfim, e deixa pendurado nesse espaço. Se vocês tiverem um espaço físico permanente, nesse espaço que será sempre os encontros do programa. Porque aí vocês conseguem visualizar os acordos, fica mais fácil de cumpri-los, de se lembrar deles, e ao longo do programa vai se tornando um hábito já saber, já lembrar de todos os acordos. Trouxemos aqui algumas considerações essas que podem te ajudar durante o processo de facilitação e em sala de aula. A primeira é dar exemplos nas atividades. Então, por exemplo, quando falarmos de rede de segurança, quem é a sua rede de segurança e por quê? Então, no meu caso, se eu tiver que puxar esse exemplo para explicar para a turma o que é uma rede de segurança, eu posso colocar que minha rede de segurança hoje é minha mãe e minha irmã, porque elas estão sempre comigo quando eu estou enfrentando uma situação muito desafiadora, me dão conselhos maravilhosos, e quando elas não podem me dar um conselho, ou quando eu realmente não me sinto recebendo o conselho, elas me acolhem sem fazer muitas perguntas. Prestação, monte sua aula. Estude a etapa antes de facilitá-la, assim você consegue saber quais os pontos de atenção, identificar outros que você possa sentir que serão pontos de atenção para a sua turma que a gente não tenha mapeado, e aí você super pode compartilhar com a gente também quais são esses. Isso é muito importante, porque aí você já entende os padrões da sua turma, né? Principalmente quando você já fez a etapa zero e está caminhando na etapa um em diante, você já sabe quais são os padrões das turmas com as quais você trabalha. Então, você pode fazer comentários sobre o encontro, a etapa, que vão ser adaptados para aquela turma específico. A gente tem uma recomendação de como explicar, mas de repente você estuda com uma explicação faz muito mais sentido para o grupo pelo qual você tá, para o qual você está facilitando. Então, tá aí um ótimo exemplo, tá? Então, conforme a gente abordou anteriormente no módulo, adapte com o que você sabe que é melhor para determinados grupos, com exemplos e referências que a turma identificará facilmente e associará sempre à aula. Eu trabalhei, bom, K-pop tá em alta há muito tempo, né? E eu não escuto K-pop, eu não sei muito de K-pop, eu não sei que o BTS existe porque ele é o maior grupo de K-pop do mundo, né? E eu tinha alunos que eram muito fãs de K-pop. Eu não sei o nome de nenhum deles. Na verdade, eu acho que eu sei só de um que agora é cantor solo e ganhou tantos prêmios que é impossível não saber o nome dele, acompanhando muitos programas de música, né? Então, o que eu fazia se estou falando de determinação e resiliência, bom, para você ser um artista a nível global, você precisa dessas duas características, né? Então, eu dava exemplo. Me fale exemplos de quando o seu idol, que é como eles chamam, né, os artistas do K-pop, demonstrou resiliência e determinação. Tem coisas pequenas que, apesar de a gente não entender muito desse universo, ou do universo que essas pessoas curtem, a gente consegue trazer. Eu adoro hip hop, rap, e teve uma época também que eu lecionava numa escola em que a maioria das crianças e adolescentes curtiam hip hop e rap. Então eu falava, poxa, me traz uma letra do Racionais que tem muito exemplo de determinação e resiliência, ou tem valores que são próximos aos seus, principalmente quando eu estava trabalhando com valores. Então eles me traziam esses exemplos e a gente conseguia achar isso dentro das letras que eles estavam super familiarizados, que eles cresceram, nasceram, enfim, adoravam. Consulte a seção de referências para se aprofundar no tema das aulas. Isso pode ajudar também a adaptar a explicação para cada público, turma, ou até na hora de tirar dúvidas, além de enriquecer o seu conhecimento dos tópicos que a gente trabalha, as habilidades desenvolvidas durante o programa e ao longo do kit de atividades. Sempre que trouxer um conceito acompanhado de explicação,
dê um tempo para as pessoas anotarem e finalizarem as suas escritas. Então, se possível, anote na lousa ou deixe uma cartolina previamente pronta com as anotações. Caso a escola tenha projetores disponíveis ou participantes tenham fácil acesso a e-mail, você também pode montar uma apresentação de slides ou enviar o conceito por e-mail após as aulas. Muitas universidades fazem isso hoje em dia, né? Que a gente tem as slides e aí eu, tradicionalíssima, sempre tenho um caderninho e caneta na mão e fico anotando e a professora fala, mas eu vou mandar tudo depois por e-mail. Ainda assim, tem pessoas que preferem anotar ao longo da aula para lembrar, a forma como cada uma aprende é diferente. Então, se você tiver alunos, né, participantes que trabalham nesse ritmo, eles vão provavelmente trabalhar de formas e ritmos diferentes enquanto estão aprendendo. É, Fala um pouquinho mais devagar, para tempo eles anotarem, enfim. Você certifica que você deu um minutinho a mais para que eles anotem. Se você já tiver pego a dica, né, de ler as referências, achar que a nossa explicação é longa para determinada turma e que você acha que consegue trabalhar isso de uma forma mais concisa, curtinha, para determinados grupos, isso pode facilitar nas anotações deles também. A gente teve isso em mente enquanto desenhando o material. Pode ser que você venha com outras ideias que complementem as ideias que a gente teve quando a gente fala de conceitos explicativos para o nosso público dos anos finais do ensino fundamental. Sonhar pode parecer algo comum e fácil para muitas pessoas, mas não é para todas. Então, eu já conheci algumas pessoas em turmas para as quais eu lecionei que não tinham sonhos porque achavam que, dado o contexto em que se encontravam, não poderiam realizá-los. Então, era uma perda de tempo, para que sonhar? Isso pode acontecer, pode ser que você tenha alguém na sua turma que tenha esse tipo de pensamento e comportamento diante da palavra ou da possibilidade do sonhar. Esse é um exemplo de um exemplo, né, entre diversas outras crenças com as quais você pode se esbarrar durante o desenvolvimento das atividades. Apesar de ter as minhas próprias crenças quanto a poder sonhar, eu entendi que, a depender da forma como eu me expresso, isso poderia afastar mais essa pessoa do que aproximá-la de mim e das atividades que estou propondo. Então, por isso é importante se preparar para abordar essas situações de forma acolhedora. De novo, se você prepara a sua aula, faz um planinho para a aula, né, do kit de atividades, tudo bonitinho, você já vai saber que isso pode acontecer, porque você também já conhece um pouco a sua turma, ou já conhece bastante, né, dependendo do nível do relacionamento que vocês já têm, se tem um relacionamento prévio ou não, ou se vocês conseguiram desenvolver de forma muito rápida um relacionamento confiável. E aí você já consegue se planejar para, eu vou me esbarrar nisso, qual a melhor forma de eu lidar com essa situação, caso isso aconteça. Então, um exemplo, obrigada por dividir comigo como você se sente sobre isso. E objetivos, se você os tem, tem algo que você queira fazer? Se não um sonho, tem algo que essa pessoa quer fazer? Então, tem algumas táticas que a gente pode usar que a gente não deixa implícito ou explícito o que a gente acredita e a gente ainda consegue trabalhar a nossa proposta com as pessoas participantes. Se surgir alguns comentários durante a aula com teor ofensivo, evite alimentá-los. Em algumas situações, como quando muitas pessoas se engajam e quando essa atitude aparenta ser corriqueira, o melhor é parar a aula, paramos, e trabalhar em cima desses comentários. Por exemplo, casos de bullying, racismo. O que você quis dizer com esse comentário? Mas por quê? Lembre-se que você também pode previamente alinhar estratégias de intervenção com a equipe EPTO e a liderança escolar. Então, sim, da mesma forma como quando falamos do exemplo sobre falar sobre o corpo ou outros pontos que podem ser sensíveis, né? Geralmente, mas o que você quis dizer com isso? Por que você está falando isso? São perguntas que já fazem cair esse tipo de comentário durante os encontros. Mas é sempre bom ter isso alinhado previamente com a equipe PTO, a liderança escolar, e são comentários que podem surgir em qualquer encontro, em qualquer turma. Então, é bom estar preparado para que, quando eles surjam, se eles surjam, eu espero que não surjam, mas pode ser que surjam, você já saiba como agir. Em algumas etapas, o tema de impactar a comunidade e o mundo pode surgir. Para algumas pessoas, isso pode ser diferente. Então, impactar São Paulo, salvar o mundo, sustentabilidade.
pensando em impacto global, pode não ser uma prioridade para muita gente. Então, dependendo do contexto na qual essas pessoas possam ser inseridas, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa adolescente querendo criar uma solução ecológica global e outra querendo criar uma estratégia de coleta seletiva de lixo ou de eletrônicos descartados ou de restos de alimentos na sua comunidade micro, no seu bairro, na sua rua, enfim, em outros ambientes que sejam menores do que o mundo. E aí essas questões podem esbarrar em iniquidades também. Então, nossa sugestão é que você visualize todo o impacto como válido. Se ele faz sentido no contexto daquela pessoa, e apoie os projetos da turma. Ainda que pareça que por ser um projeto que trabalhe no nível micro, ele pode parecer para algumas pessoas como não tão importante. Projetos no nível micro podem fazer a diferença em milhares de vidas quando eles são implementados não só nas gerações atuais, mas nas gerações futuras, né? Então, todo projeto é válido, todo impacto, que bom que veio. À medida em que você cultiva a aprendizagem socioemocional em você e na turma, os desafios são inevitáveis, especialmente quando você está ocupada ou algo inesperadamente estressante acontece. Pode ser muito importante nesse momento você fazer uma pausa breve. Nos documentos orientadores deste programa, você encontrará um link para acessar um material de estratégias para lidar com situações desafiadoras em apenas 1 ou 2 minutos. Esse material foi traduzido por nós do currículo C-Learning, que é da Emory University, que também aborda a aprendizagem socioemocional. Algumas dessas estratégias incluem resolução de conflitos, observando a mente, autocompaixão, entre outras. Então, mais anteriormente, eu falei um pouquinho sobre algumas estratégias de 1, 2 minutos que você poderia usar com algumas pessoas participantes, dispersas, dependendo da resposta que elas dão, se elas estão vivenciando alguma situação desafiadora. Estes são os recursos que eu mencionei naquele momento, a qual eu me referenciei, podem ser usados com as pessoas participantes, como 2 minutos, se tiver um tempo extra no final dos encontros, eu recomendo que você faça alguma dessas práticas com o grupo. Você pode fazer com o seu grupo de professores, coordenadores, liderança escolar, toda a equipe escolar, na verdade, independente do cargo que você está ocupada. Você pode fazer com os pais durante uma reunião, se for o caso, enfim não tem limites para onde, com quais pessoas você pode fazer esse tipo de atividade. É benéfico para todo mundo e estimula o desenvolvimento das nossas habilidades socioemocionais. Então, quais são essas estratégias, né? Como você pode praticá-las? Você pode praticá-las quando sentir que enfrenta uma dessas situações desafiadoras, você pode guiar a prática antes do final dos encontros, como eu falei, nas etapas correspondentes, tem algumas que batem com as etapas que a gente desenhou, então vai ser ótimo, que fica uma atividade complementar. Uma aula core, né, que são as essenciais, ou na aula extra, enfim, a seu critério. Isso vai permitir que a turma tenha um recurso rápido quando se encontrar em uma dessas situações desafiadoras. Você pode compartilhar com a turma que esses exercícios podem ser feitos várias vezes durante o dia, então não precisa ser feito só ali naquele momento, vocês em grupo e você guiando, eles podem se apropriar daquele conhecimento e fazer, pode até compartilhar a folha desses recursos para lidar com situações desafiadoras com o grupo. E se alguém pedir, ou se você puder mandar por e-mail, ou se você quiser imprimir, puder, enfim, se você quiser colocar no quadro para que eles anotem um a cada semana e pratiquem um por semana juntos, fica a seu critério como você quer fazer. A gente quer trazer esse material para enriquecer a sua experiência, a experiência deles e a vivência de todo mundo também. Durante o uso desses recursos, recomendamos que você use um cronômetro. Então, antes de começar, você coloca lá 1 minuto para contar o tempo, porque pode parecer muito longo, muito curto, a depender da atividade, depois que você começa. Então, muito bom usar o cronômetro. Mesmo uma pausa de 1 minuto, para fazer uma dessas práticas, pode ser útil para restaurar a sua energia. Então, se o tempo permitir, você sempre pode fazer isso por mais de 1 minuto, ou combinar algumas práticas de 1 minuto durante um único intervalo. Eu acho que essa e essa combinam muito bem, vamos fazer as duas em sequência, da 2 minutos ou 4 minutos no máximo. Você também pode usar essas atividades com a turma, especialmente nos casos em que você sentir que serão eficazes para resolver dilemas e desafios do grupo. Então, tive um conflito durante um encontro,
vou fazer essa prática durante um encontro com essas duas pessoas ou com todas as partes envolvidas, enquanto o restante do grupo segue com as atividades propostas, ou é um conflito que envolve a sala inteira, enfim, você pode estudar também essas práticas de 1 ou 2 minutos, e aí, você já sabendo como elas funcionam e já conhecendo o histórico da sua turma, os comportamentos e padrões, se alguma situação surgir, você sentir que cabe fazer uma prática dessa, você já sabe qual prática fazer, só vai lá, consulta rapidinho como que faz certinho e faz junto com o grupo envolvido ou com a turma, tá? Essas estratégias são adicionais às atividades do kit. Portanto, você pode fazer conforme a necessidade da turma e o tempo disponível em aula. Nossa sugestão é que elas sejam feitas antes da sistematização, pois assim a turma pode incluir as reflexões e percepções do dia, incluindo dessas atividades, né, dessas práticas de 1, 2 minutos, dentro da sistematização deles. Se você a fizer antes da sistematização, pode ser pertinente colocar uma pergunta associada a essa prática dentro da sistematização, para ter certeza que eles vão refletir sobre como se sentiram e se sentem após praticarem essa atividade, né, de 1, 2 minutos adicional. Então, ter perguntas na sistematização, pode ser uma perguntinha a mais, fizemos uma atividade X, como você se sentia antes? E agora, como você se sente após essa atividade? Esse é um exemplo de pergunta que você pode incluir na sistematização, que nos ajudará a ter um termômetro de o impacto disso, mas não só para a gente, muito mais para a pessoa participante. Começa a visualizar a diferença, o impacto de trabalhar essas habilidades socioemocionais, né, regular as emoções, entender as emoções, os nossos sentimentos, tem no dia a dia deles e na formação deles enquanto adolescentes se encaminhando para lidar com as responsabilidades e a vida adulta. Então, chegando ao nosso final, em uma cápsula em síntese, o que nós vimos neste módulo. De novo, este programa tem 3 módulos assíncronos que te orientam para facilitar as estratégias para desenvolvimento de competências socioemocionais com estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Espaço físico e materiais que você vai precisar: papel e caneta para participantes, necessidades para quem facilita e círculo quando possível. Sempre as necessidades para quem facilita. Confere de novo nosso material aqui, módulo 3, tem sempre um guia no kit de atividade. Facilitação em contexto, práticas que auxiliam na facilitação e em situações que podem ocorrer em contextos que influenciam turmas. Pontos de atenção, atividades ou temas que podem ser sensíveis para algumas pessoas e dicas de atuação nestes casos. Considerações, práticas que fazem toda a diferença no cotidiano com a turma, no relacionamento e no processo de aprendizagem. Lidando com situações desafiadoras, atividades de 1, 2 minutos que podem ajudar a lidar com situações desafiadoras. Bem, é isso, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer vocês novamente por estarem conosco no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3, em todo o programa, no Padlet. Compartilhar quem vocês são, se abrirem para essa experiência e contem com a gente agora, facilitando o kit de atividades, contem para a gente como foi. Se vocês tiverem qualquer situação desafiadora que a gente não abordou aqui, dicas, enfim, vocês também podem usar o Padlet como um fórum para trocar entre si e a gente vai acompanhando do lado de cá. Muito obrigada pela presença, pela participação, pela abertura de vocês. Até mais!